prosseguindo na apologética cristã, vamos ao número 2.1, defendendo a Bíblia. Vamos falar da Bíblia e a televisão, na verdade a Bíblia e a internet, ou a Bíblia e o nosso novo sistema de comunicação, né? Então, eu comento aí, as duas testemunhas, Apocalipse 11:9. No início do século XX, alguns livros eram publicados dizendo que era impossível que os povos e nações conhecidos no início do século XX pudessem ir a Jerusalém testemunhar essa morte. Mas com a invenção da televisão, isso se tornou possível. Eu falo, e mais, né? Hoje você assiste da televisão no seu celular, você assiste pela internet, as coisas acontecendo ao vivo. Em 2001, a empresa que eu trabalhava, a empresa parou, aí eu trabalhava na informática, toda a informática parou para assistir ao vivo o atentado das Torres Gêmeas, né, que estavam acontecendo. Eles tinham sido atacados. Mas hoje, uma criança aí de 6 anos de idade, que o pai pegou um celular velho que não liga mais, deu para o filho, mas ele se conecta aqui na internet da casa, essa criança vai poder ver ao vivo. Ou seja, a tecnologia cresceu de uma maneira, então a história fala dessas pessoas que diziam, olha, é impossível o mundo todo ir a Jerusalém ver 2 homens durante 3 dias e meio que eles estão ali na... Desculpe. Então eles diziam que era impossível homens de todas as nações irem a Jerusalém. Bom, mas a Bíblia diz que eles seriam vistos, né? Naquela época, 100, 150 anos atrás, ainda não existia nem televisão. Então, quem imaginaria que você poderia colocar num aparelho pequeno, quase do tamanho da palma de uma mão, e você aqui poder ver todas as coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? Automaticamente, se alguém falasse que você traria na palma da mão com alguma coisa que você pudesse ver ao vivo os acontecimentos do mundo, isso daí há 150 anos atrás iam chamar de louco, tá bom? Mas isso acabou por comprovar a Bíblia Sagrada, né? Comprovar a Bíblia Sagrada. Por quê? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Daniel capítulo 12, versículo 4. Esse avanço que nós tivemos, eu digo principalmente nos últimos 20 anos, o avanço que nós tivemos principalmente nos últimos 20 anos é muito grande, irmãos. Como a tecnologia se desenvolveu, né? Hoje existem tecnologias que eu espero que Deus me dê graça para poder utilizar. Existem tecnologias que você faz uma cópia, ok? Do seu corpo, da sua fala, da sua apresentação, e você pode aparecer em outro país, em outra parte do mundo, falando. E já tem aparelhos que você, por exemplo, começa uma palestra, coloca aquele aparelho na mão, aquele aparelho vai gravando sua voz, todos os seus gestos, e depois esse aparelho ele reproduz o seu corpo, esqueci agora o termo que se dá, mas ele vai reproduzir como se você estivesse ali naquele lugar. E mais, ainda vai traduzir a tua fala para o idioma que você quiser. Traduz para o inglês, para o alemão, já tem diversos idiomas. Essa é uma tecnologia que já existe, só que por enquanto é muito cara, né? Mas com o avanço que nós tivemos nos últimos 20 anos, a tendência é que essa tecnologia comece a baratear, e daqui a pouco, se você é um holograma, lembrei agora, você vai poder fazer um holograma seu e, por exemplo, de repente você se colocar pregando lá em Jerusalém. É claro que países como Israel, que tem um sistema de segurança muito forte, você não vai conseguir entrar, né? Coreia do Norte, senão a gente poderia pregar lá. Mas esses controles de internet vai conseguir bloquear isso. Mas você conseguir fazer um holograma, e esse holograma, ele poder falar em inglês, falar em outros idiomas, isso é uma tecnologia maravilhosa, né? Então veja, se você abriu aí Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel capítulo 12 ele está falando dos últimos momentos, né?
dos últimos momentos em que Deus vai implantar o seu reino aqui na Terra. Então nós acreditamos que é o momento final em que a igreja é arrebatada. Nesse período, Daniel está ouvindo algumas coisas que o anjo fala para ele. Né? Daniel 12:4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, quando eu aceitei Jesus em 1983, quando eu entrei para o seminário em 1984, isso era algo muito falado sobre o avanço da tecnologia, como a tecnologia tinha aumentado, né, a possibilidade dos homens viajarem até pelo espaço, a própria televisão, os carros, como as coisas tinham avançado. Irmãos, se for comparar 1984, né, passando aí cerca de 30 anos, ok? Considerarmos até os nossos dias, já vai fazer 40 anos, né, o que evoluiu a sociedade, o que evoluiu a ciência, o que se multiplicou a ciência, é realmente algo absurdo. Que nós vemos hoje estudos sobre o DNA humano, coisa que a ciência nem imaginava, né, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, quando estava acreditando na teoria da evolução, né, coisa que a ciência não tinha como imaginar, que a complexidade do corpo humano é tão grande, e a cada dia eles descobrem mais coisas sobre o DNA humano. Eu vou colocar lá no grupo de vocês 2 artigos que eu li de uma cientista inglesa de Oxford, uma cientista chamada Melinda Mills, uma cientista muito famosa. Ela, com um grupo de Oxford, vocês sabem que hoje Oxford é a universidade número 1 do mundo. E ela publicou um trabalho sobre DNA, que é um trabalho assim fantástico. Ela primeiro falou que o homem, no DNA do homem, isso só no DNA do homem, está marcado, está escrito em quanto tempo vai nascer o primogênito dele. Isso é espetacular. Você pode pesquisar na internet, DNA dá pistas sobre o primeiro filho, sobre o primogênito. Eu falo, isso é praticamente uma profecia. Como assim? Quando eu nasci, por exemplo, o meu primogênito, Levi Júnior, nasceu em 1995. Quando eu nasci lá em 1963, já foi escrito no meu DNA. O primogênito dele vai nascer em 1965. Então, é uma descoberta espetacular, né? Você poder ver o tempo que o homem vai gerar o seu primogênito, isso não é humano, não dá para acreditar que isso é natural. E esse aí é um dos exemplos do que a ciência tem conseguido fazer. Então Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Olha, a ciência vem crescendo muito, principalmente dos últimos 400 anos, né? Quando a Igreja Católica terminou aquele controle, terminou a Guerra dos 30 anos, a ciência começou a crescer, e a quantidade de inventos, de descobertas que eles fazem a todo momento, a ponto de, eu vi uma vez, fizeram uma cirurgia no feto que estava ali no 5º mês de gestação. Como assim? Chegar ali, abrir a mulher, fazer uma cirurgia, depois costurar de novo para corrigir um problema na formação daquela criança. Esse aí é um dos exemplos, dos centenas de exemplos, talvez milhares de exemplos de descobertas científicas que têm facilitado o mundo, muito o mundo hoje. Então o avanço da tecnologia, ele é uma maravilha para o cristianismo e para a Bíblia Sagrada também. Porque nós que conhecemos a verdade, nós sabemos. Os cientistas podem dizer que duvida, pode falar alguma coisa contra a Bíblia hoje, mas conforme o tempo passar, tudo que o homem conseguir descobrir algum detalhe a mais, por fim ele vai acabar por comprovar a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. Claro, ela foi escrita como um plano da salvação para resgatar a humanidade. Se você não acreditar nisso, a tua fé vai ser destruída. Então, por isso, você tem que tomar cuidado com essa teologia, porque ela nasceu no meio protestante,
Eu vejo grupos católicos que os católicos, eles reclamam do liberalismo teológico que surgiu no meio protestante. Já vi judeus também, hoje o judaísmo, ele segue o liberalismo teológico. Tem um rabino, se você quiser escrever o nome dele, é simples, David Volpe, com um W, Volpe, né? Ele é um rabino muito conceituado, ele dirige uma das maiores sinagogas nos Estados Unidos e ele segue esse liberalismo teológico. Ele diz que ele não acredita que o êxodo aconteceu, ele acredita que tudo aquilo ali é uma lenda. Como que um rabino pode falar isso? Se o êxodo não aconteceu, o nascimento de Israel é uma farsa. Isso é ensinado pelo rabino, que muitos consideram ele como o rabino número 1 lá dos Estados Unidos. Mas ele dá uma entrevista num documentário que está disponível no YouTube também. O nome do documentário é Padrões de Evidência, alguns está em inglês, Patterns of Evidence, mas procure Padrões de Evidência, você vai encontrar o David Volpe dando uma entrevista, e ele ainda fala o seguinte: eu concordo com o israelense Israel Finkelstein, que diz que a história de Israel, na verdade, não existia. Foi um grupo de cananeu revoltado que resolveu inventar essa história de Davi, Salomão, Josué, Moisés, Abraão, Noé, que foi tudo invenção e que eles teriam feito cópia de lenda pagã. O repórter ainda pergunta para ele: você não acha que a religião fica sem sentido? Aí o Israel Finkelstein também é entrevistado e fala assim: a sua religião tem como base a Páscoa, a morte do Cordeiro Pascal. Você não acha que fica sem sentido se aquilo ali, na verdade, não aconteceu, é só uma ilustração? Aí ele deu de ombro, né? Ou seja, quando você vê até rabinos, autoridades religiosas, que o homem não tem compromisso com a Bíblia, não pode ter. Essas coisas, infelizmente, irmãos, tende a aumentar, tende a crescer. E são coisas que vão sendo feitas aos poucos, né? Eu cito um exemplo: teve uma revista de escola dominical da CPAD, que ela tem mais ou menos uns 2 anos, foi sobre o livro de Gênesis. Não, desculpe, foi sobre o livro de Samuel. E no livro de Samuel, ele falando lá sobre o livro de Samuel, sei que ele colocou a data da conquista de Canaã próximo do ano 1200 da era cristã. Bom, os intérpretes da Bíblia normalmente colocam no ano 1446, 1400, 1500, sempre uma margem, porque essas datas são complicadas, né? E já os liberais teológicos, eles colocam no ano 1200. Então, você veja, é uma coisa pequena, né? Você lê, lá está falando, Josué conquistou Canaã ali próximo do ano 1200. Isso aí, sem você saber, é o liberalismo teológico que está defendendo. Ou então a pessoa não conhece bem o assunto, né? Tá ok? Já se você vê os livros normalmente da Assembleia de Deus, que defende a Bíblia Sagrada como a inspirada palavra de Deus, ele diz que o êxodo ocorreu lá próximo de 1446. Esses que dizem que ocorreu perto de 1200 por quê? Porque em 1200 você não encontra nenhum sinal de um grupo israelita, ou cananita, ou semita, habitando no Egito. Em 1200 não existe. Já lá em 1446, lá em 1500, lá existe. E também porque nós tiramos a data do livro da Bíblia, né? Tá ok? Quando foi ser construído o templo, Deus falou claramente que o templo foi construído, olha, 400... Primeiro Reis 6:1. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. E como o templo ele é datado próximo do ano 970, mais ou menos da era cristã, então, se você retornar 480 anos, você chega ao ano de 1446. Essa é a informação bíblica.
Essa é a informação bíblica. Mas a arqueologia, ela recorre sempre ao ano de 1200. Né? O ano de 1200 na verdade, um engano deles. Mas por que colocou isso na revista de escola dominical? Ou esse autor foi influenciado pelo liberalismo teológico, ok? Ou ele realmente segue essa corrente, né? Pode ter sido uma distração, né? Mas quem acredita em 1200 normalmente são os liberais, porque quem segue a Bíblia dá a data lá próximo de 1400, 1500.